Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de meditar um pouco a respeito de algumas coisas que eu ando vendo, né? Assim, hoje é muito comum, principalmente o pessoal já de um pouco mais de idade, que nem eu mesmo, já com 50 anos aí da minha vida, e é comum a gente ver pessoas olhando para trás, olhando para o passado, né? O passado é um negócio assim interessante, porque chega uma hora da vida que a gente fica olhando e fala, puxa vida, aquele tempo era legal, as músicas daquele tempo era bacana, o que eu fazia, né? E começa a recordar essa coisa gostosa, né? É legal, é bacana, né? Só que eu pensei a respeito disso como se isso também é um problema, né? Por quê? Porque se a gente não tomar cuidado, a gente fica preso a esse passado que já foi, que não existe mais, e de repente você deixa de viver com uma expectativa de futuro, ou uma expectativa de próprio presente nas nossas vidas. Fui fazer um serviço num determinado momento na casa de um senhor, do senhor Carlos, o nome dele, né? E já era um senhorzinho, já muito animado, muito bacana, gente boa. E assim que nós começamos ali a conversar, ele começou a mostrar para mim aquilo que ele tinha feito durante a vida dele, né? E ele começou a contar, começou a dizer que ele foi jogador do Juventus na época, na primeira divisão, e também começou a mostrar tacos de sinuca, que depois ele foi muito bom nos tacos de sinuca, e contando das histórias dele, das conquistas, de tudo aquilo que... E ele falava com os olhos brilhando, né, porque foi algo maravilhoso para ele, e eu tentando falar para ele assim, puxa vida, mas você sabe, Jesus, ele pode te dar algo hoje para você fazer, que vai ser bacana também, vai ser legal. Ele pode mudar a sua vida, a sua história, e te ingressar você para um futuro brilhante. Algo desafiador, algo maravilhoso que vai acontecer, não no passado, mas que ainda está por vir. E pode começar já agora a viver isso, né? E eu tentando falar para ele de Jesus, e ele desconversava e voltava, nossa, mas naquela época era lindo, era maravilhoso, era isso, era aquilo. Enfim, né? Infelizmente eu não consegui muito êxito com a conversa em relação a Cristo, porque Cristo te dá essa esperança de vida eterna, essa esperança de nova vida, ele te lança você para esse futuro aí brilhante, né? Mas eu acho engraçado, porque eu canso de ver isso, né? No Facebook, alguns postando música, né? Aquelas músicas lá dos anos 60, 70, dos anos 80, né? Algo bacana, algo realmente que marcou a história de muita gente. Só que passou. E jamais nós vamos voltar a viver aquilo lá antes. Não tem como, né? A vida ela é dinâmica, ela é constante mudança. O ser humano, ele por natureza, ele muda, ele é assim, né? E nós temos que aprender a viver e olhar para isso como algo desafiador, ao qual você precisa ali continuar. A vida ela não estagna, ela não para, né? E como cristão, eu vejo assim, nós não temos que ficar pensando no tempo da brilhantina, né? Que foram os anos maravilhosos aí para muita gente. A gente tem que pensar que hoje Deus tem algo maravilhoso para a gente realizar, fazer, independente da idade que temos. Independente se você é jovem, independente se é meia idade, se você já está na terceira idade, você precisa acreditar que Deus tem algo novo para fazer conosco nas nossas vidas. E outra, não é uma questão, você pode ter 100 anos de idade. O que é 100 anos na eternidade? Não é nada, não é mesmo? E enquanto você estiver aqui nesse mundo, você precisa crer que Deus ainda quer que você produza, Deus ainda quer usar você
de alguma maneira, para viver momentos maravilhosos. É claro, são momentos diferentes da vida, são fases que nós vamos passando. Eu, por exemplo, agora já estou entrando na fase de ser avô. Olha que coisa maravilhosa, né? E é bacana, que é uma nova experiência, uma nova vida, uma nova emoção. E tantas outras coisas que a gente pode aproveitar para fazer. De repente, você ser usado por Deus para vir alguém se converter, ser curado, sei lá, resolver algum tipo de situação, dar a ele uma esperança através da palavra que traz tanta esperança, tanto que o ser humano precisa, né, de esperança. Mas enfim, quando eu me lembro dessas coisas, quando eu vejo essas coisas acontecer, eu me lembro de um personagem da Bíblia chamado Caleb, que me inspira muito. Caleb, ele tinha 40 anos de idade quando Deus tirou o povo do cativeiro do Egito e entrou por aquele deserto, ao qual ficaram 40 anos também andando ali pelo deserto. Até então depois entrar na terra de Canaã, a terra prometida, ao qual Deus havia prometido para eles lá atrás. Eis que eu vou colocar vocês, dar por herança uma terra que mana leite e mel. E Caleb chega lá nesse momento onde ele vai tomar posse dessa terra que mana leite e mel, ao qual o Senhor havia prometido para eles lá atrás. E ele então chega diante de Josué e fala assim: olha, eu tinha 40 anos quando eu saí de lá, passamos todo esse tempo no deserto, aí mais 40, e passou mais um tempo ainda, e hoje eu sou homem com 85 anos de idade, mas o meu vigor, a minha força, a minha vontade, a minha determinação é igualzinha quando nós saímos aquele dia lá do Egito. Eu quero lutar, eu quero a minha força, eu estou pronto para a guerra, eu estou pronto para conquistar. E é interessante que ele lembra de uma promessa que Deus havia feito através de Moisés para ele. Ele falou: não, eu vou subir lá naquele morro, vou tomar o que é meu, porque Deus disse que eu iria fazer isso. E aí ele é abençoado ali por Josué, e ele segue, vai e conquista aquela terra ao qual ele disse que Deus havia prometido para ele, e passou a ser propriedade da sua herança, da sua geração, da sua descendência, e ficou assim por muito tempo lá, que foi o Monte Hebron, ao qual ele conquistou. E quando eu vejo Caleb falar isso, ele me inspira muito, porque não importa a idade que nós temos, não importa se você é jovem, se você é meia idade ou terceira idade, não importa. O que importa é a confiança que você tem em Deus, porque Deus prometeu que estaria contigo todos os dias da sua vida. Então temos muito para conquistar, temos muito para fazer aqui neste mundo ainda. E se chegar o teu dia amanhã, for o teu dia, se for hoje o teu dia, não tem problema. Morra fazendo a vontade de Deus. Deixe esse mundo, não é nem morrer de fato de deixar de existir, mas deixe este mundo fazendo alguma coisa útil, fazendo aquilo que Deus disse que você faria. A Bíblia diz que Deus nos criou para as boas obras. Olha, tem tanta coisa para a gente fazer. E vamos caminhar assim até o último dia se findar aqui nesse mundo. Então, não fique só olhando para o passado, né? Não fique só olhando as coisas boas que você viveu, os hinos bacana que você cantou. Não fique só olhando para isso. Acredite, creia que Deus tem algo novo para você hoje. Ele quer te usar hoje, Ele quer caminhar contigo hoje. Ele é a nossa força e nós devemos caminhar junto com Ele. Jesus, Ele abriu essa possibilidade de termos esse contato. Deus vivendo em nós, Deus vivendo conosco, é algo maravilhoso, é algo tremendo. Então tem coisa boa para se fazer ainda. Não acabou. Não viva só do passado. O passado, sim, é bacana relembrar. Mas viva feliz e viva
olhando para frente. Porque hoje nós estamos aqui só de passagem e tem uma eternidade inteira ainda para viver com Jesus, conquistando por aí. Eu não sei o que vai ser lá no céu, como vai ser, mas eu creio que Deus é um Deus de conquista, não é à toa que Ele é chamado do Senhor dos Exércitos. Talvez você vai ser um soldado dele lá no céu e Deus vai conquistar muitas outras coisas, vai usar a sua vida, a minha vida, e nós vamos fazer parte disso. Vamos fazer parte de tudo aquilo que Deus colocar para a gente fazer. Nós vamos ter uma vida tremenda e maravilhosa, podendo continuar hoje já. Deus já mudou tanto a nossa vida, fez tanto na nossa história, e Ele vai continuar fazendo. Então, meu amado irmão, era essa palavra que eu queria deixar para você. Não viva só olhando para o passado, achando que já não tem mais nada para frente. Não, Deus tem algo bom. Creia que Ele tem algo maravilhoso para vivermos nesse mundo ainda, independente da idade que temos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa fazer você perceber quão grande e quão maravilhoso Ele é e tantas coisas realmente Ele pode, através de nós, operar aqui neste mundo. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e que essa palavra possa ter entrado aí no seu coração. Em nome de Jesus.